Sabe, numa batalha jurídica, a gente costuma pensar que as palavras é que definem o jogo, que o melhor argumento sempre vence. Mas e se o verdadeiro adversário não estiver nos argumentos, mas sim escondido nos números? Esta é a história de uma dívida que se transformou numa bola de neve sem explicação e de como decifrar o código por trás desses números foi a única chave para a vitória. Pensem só nessa situação. Era exatamente esse o dilema. Um beco sem saída. A equipe jurídica tinha certeza do direito do cliente, mas a prova parecia impossível de achar no meio de extratos confusos e cobranças que simplesmente não faziam sentido. No centro dessa história estava uma pequena empresa enfrentando um gigante financeiro. E um aviso importante, claro: os detalhes do cliente foram todos alterados para garantir a total confidencialidade do caso. A primeira grande barreira era o próprio banco. O contrato e os extratos que eles apresentavam pareciam um verdadeiro labirinto, um código que parecia ter sido projetado para ninguém entender mesmo. A linha do tempo da dívida era uma loucura, completamente ilógica. Como é que ela podia diminuir e de repente saltar depois de uma renegociação? Tinha lacunas de meses nos extratos, lançamentos que surgiam do nada. Cada novo documento que aparecia só aumentava a confusão e a tensão. E aí batia aquele medo, sabe? O medo de perder uma causa que era justa por causa de um detalhe técnico. A tese jurídica era excelente, mas faltava a prova material, faltava traduzir toda aquela abusividade em números que fossem incontestáveis. Foi bem nesse momento de sufoco que o jogo virou. A equipe jurídica tomou uma decisão estratégica: trazer um assistente técnico, não para substituir o trabalho deles, de forma alguma, mas para ser a ferramenta que iria, finalmente, decifrar aquele enigma financeiro. O trabalho foi, olha, cirúrgico. Primeiro, um mergulho profundo no contrato, dissecando cada cláusula. Depois, foi a hora de cruzar cada lançamento daqueles extratos bagunçados. E o passo final foi o mais revelador: recalcular dívida toda do zero, mas dessa vez aplicando só o que a lei permite e ignorando todas as distorções do banco. E foi nesse recálculo que a prova decisiva, a peça que faltava no quebra-cabeça, finalmente apareceu. Foi nesse exato momento que o jogo mudou de vez. O fundamento legal que resolveu o caso está aqui. A análise técnica descobriu que o banco estava fazendo algo que o STJ proíbe: cobrar os juros contratuais, de 6% ao ano, em cima da taxa Selic. Era uma cobrança em duplicidade, um bis in idem, que inflava a dívida ilegalmente. E aqui dá para ver o tamanho da distorção. De um lado, a prática abusiva do banco, com juros que, no fim das contas, passavam de 21% ao ano. Do outro, o que a lei e a decisão do STJ determinavam: um teto de 6% ao ano. A diferença era gritante. E aqui está o impacto devastador daquela cobrança ilegal. O banco exigia mais de R$50 mil. O cálculo técnico, no entanto, provou que a dívida real, sem as ilegalidades, era de pouco mais de 34 mil, uma diferença de mais de R$16 mil. Com essa prova robusta em mãos, o argumento do banco simplesmente desmoronou. A justiça, que antes era só uma tese, uma teoria, agora estava ali, traduzida em números claros e irrefutáveis. Este número representa a justiça feita. Mais de R$16 mil que seriam pagos indevidamente foram simplesmente eliminados da dívida. Foi o resultado direto da parceria entre a estratégia jurídica e a precisão técnica. A lição deste caso é muito clara. A tese jurídica correta abriu a porta, mas foi a prova técnica que garantiu a passagem por essa porta, aniquilando qualquer dúvida ou contestação que pudesse existir. E essa ideia resume tudo. Quem defende o direito é o advogado ou advogada. E o assistente técnico, ele funciona como o advogado da parte técnica do processo, defendendo os fatos numéricos que vão garantir a vitória. Para quem é da área jurídica e está enfrentando um desafio técnico parecido, uma parceria estratégica pode ser o que falta para transformar uma boa tese em vitória. O link para uma conversa sem compromisso nenhum está aqui na descrição. E fica aqui a reflexão: quantos casos poderiam ser ganhos não com um novo argumento, mas com a prova numérica daquilo que já se sabe que é o correto? Muitas vezes, a justiça está só esperando para ser encontrada dentro dos números.